fascismo e nazismo. O que diferencia essas duas correntes aí, que tem muito se falado, e detalhe, não é só no Brasil, a gente está vendo aí que voltou uma espécie de guerra fria aí, que voltou com tudo, né? Os países capitalistas aí, vocês estão vendo, o Japão agora também teve alguns problemas com a Coreia do Norte agora recentemente, os Estados Unidos, a própria Rússia aí, né, com a Ucrânia. Então, assim, o que é esse fascismo e o nazismo? Eles se dão as mãos, eles se repelem, eles caminham junto? São similares. Só na prova a gente tem que cuidar com algumas diferenciais. Eu sempre costumo falar para os alunos cuidar para não cometerem anacronismo. O que é anacronismo? Caiu alguma questão que fale sobre fascismo e nazismo antes de 19. Por quê, galera? Porque antes de 19 não existiam esses termos. Então, termos e conceitos nós temos que saber para nós não cometer anacronismo, certo? Então, vocês percebam que ele vem com o final da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E aí vem com mais ênfase na Segunda, certo? A primeira foi de 14 a 18 e a segunda, 39 a 45. Então, o fascismo é um regime político que surgiu na Europa entre 19 e 45. É considerado um regime de direita e suas características básicas são totalitarismo, nacionalismo, idealismo e militarismo. Por que eu provoco vocês e pode ser que haja um debate agora, suscitem isso. Vocês estão vendo que vocês estão percebendo, pelo menos, que acontece isso hoje com mais naturalidade, discutindo se ele é um movimento de esquerda ou de direita. Bom, para quem leu Mein Kampf, para quem leu obras do nazismo, do Stalin, do próprio Lenin, e esses que criaram essas formas de governo, vocês vão ver que os dois regimes encontram base nele, certo? Então nós temos o fascismo e o nazismo de esquerda e de direita. A própria nacionalsocialismo, que é o partido que Adolf Hitler criou, vocês sabem que começou nas tavernas, lá com os trabalhadores, e principalmente os trabalhadores urbanos, então muito similar com movimentos de esquerda que a gente conhece no Brasil e fora do Brasil. Então, eu trouxe até uma frase para provocar o debate aí do próprio Adolf Hitler, né? Meu socialismo nada tem a ver com o marxismo. O marxismo é antipropriedade. O socialismo verdadeiro não é. O que ele quer dizer com isso? Nós estávamos agora na aula de geografia. Percebam que ele diz que o socialismo deve ser não o de 17, o clássico, onde na Revolução Russa, quando a Rússia deixa em 17 a Primeira Guerra para resolver o seu problema interno, quando Stalin, Lenin e Trotsky sentam, eles se divergem. E um deles quer fazer revolução no mundo, o outro na Rússia. Vamos resolver o problema interno. E os outros não, querem fazer revolução no mundo e tropeçam nas próprias pernas. A gente viu o que aconteceu na própria Rússia, não deu tempo de fazer a revolução como eles queriam. Como aconteceu a revolução na Rússia? A revolução na Rússia, com Stalin, depois nós vamos ver, ela aconteceu de um modo onde toda a Rússia ficou pobre, agrária, sem indústria, e aí, claro que foi um fracasso. No mundo inteiro, lá começou de atravessado, alguns países, como se dizem comunistas, a gente sabe que China é um comunismo capitalista, é um regime híbrido, e assim suscitando aí vários exemplos que a gente podia dar. Certo? Então essa provocação vale para vocês fazer uma análise social aí do espectro atual, para saberem se caso vier um debate sobre isso, se o fascismo e o nazismo têm as mesmas características. Esse livro que eu citei para vocês, do Adolf Hitler, então, o Mein Kampf, foi escrito enquanto ele estava na cadeia, com 18 anos. Então, quem quiser ler, aprofundar o tema, certo? Vocês sabem que o tema não esgota, fica um gostinho de quero mais aí, o tema é bem polêmico, bem atual, a gente está vendo que os regimes totalitários aí voltaram, né, e estão aí à tona, então, para vocês saberem